Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, sou da Pró-Reitoria de Graduação, em nome do ECAR, Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da Pró-Reitoria de Graduação. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero convidar vocês para conhecer, através do site da Pró-Reitoria de Graduação, a página do escritório. Está hospedado dentro do site da Pró-Reitoria de Graduação, www.prg.usp.br. E nós também temos um Facebook, onde a gente divulga os eventos do ECAR. Gente, os eventos são sensacionais. Eles são para a comunidade USP e externa, são todos gratuitos. Então, eu gostaria que vocês curtissem nossa página, compartilhassem, acompanhassem. Hoje estamos aqui para a palestra Profissionalizar o Hobby, dos quadrinhos à criação da CCXP Comic Con Experience, com o Ivan. E semana que vem a gente já tem outro evento, no dia 11, também convido vocês para entrarem lá no Facebook e acompanharem. E no dia 18, lá na Faculdade de Medicina Veterinária, às 11 da manhã. Uma palestra também muito legal. Eu gostaria de chamar a professora Tânia Casado, que é a diretora do Escritório de Carreiras, para conversar um minutinho com vocês. E depois ela vai chamar o palestrante, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Está sendo distribuída uma avaliação. Gostaria que vocês preenchessem e devolvessem na saída. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Tânia Casado. Provavelmente alguns de vocês já me conhecem das outras atividades. Sejam bem-vindos. O ECAR, o nosso Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, é uma iniciativa para ajudar os nossos alunos a pensarem um pouquinho sobre as suas trajetórias profissionais, sobre as suas carreiras. Então, olha, sejam bem-vindos. Essas atividades do ECAR, elas têm também o objetivo de estender para a nossa comunidade externa à USP algumas coisas que a gente faz aqui. A Luciana já pediu para vocês, né, para vocês entrarem na nossa página do Facebook, curtirem, tá certo? E fiquem de olho nas nossas próximas atividades. Este é um mês de muita coisa que vai rolar aqui no Escritório de Carreiras. Eu aproveito para agradecer a pessoa que é, assim, a super ajuda nessas atividades, nas palestras, nesses grandes eventos, que é a Cris. Cadê a Cris? Olha, está aqui a Cris. Tá? A Cris, ela é uma profissional do mercado, né? A Cris é da área de consultoria em gestão de carreira também. Ela é uma das nossas voluntárias, que a gente chama de parceira estratégica. Tá bom? Então, eu quero, em nome da Cris, quer dizer, aproveitando a presença da Cris aqui, agradecer a todo o grupo de parceiros estratégicos que nos ajudam a tocar o ECAR, em palestras, em oficinas. Quem aqui já fez oficina de carreira? Ninguém? Bom, estão convidados a fazer as oficinas. Nós temos aqui a nossa rainha das oficinas, que eu vou chamar já para apresentar o Ivan, né? Então, está lá a Marta, vocês vão conhecer, que é maravilhosa, também é uma profissional do mercado, e que faz as nossas oficinas de carreira. Fiquem de olho, porque assim é um evento extremamente produtivo para você pensar na sua trajetória profissional. Tá? Então, em nome da Cris e da Marta, né, usando aí a presença das duas, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros estratégicos. Agradecer a nossa reitoria, professor Varran, professor Antônio Carlos Hernandes, que é o nosso vice-reitor, que foi o grande impulsionador desse escritório, ao nosso atual pró-reitor de graduação, professor Baracá, e ao nosso atual pró-reitor de pós-graduação, professor Carlos Carlotti. Então, são lideranças na universidade que estão enxergando no escritório uma oportunidade da gente trabalhar coisas importantes da trajetória dos nossos alunos. E quando vocês vêm para as atividades, vocês fortalecem os nossos argumentos para continuar com elas. Tá bom? Então, muito obrigada. Tenham uma boa palestra. Eu vou pedir licença para vocês. Eu tenho uma classe me esperando agora às 7h30. Né? Eu tenho que dar aula até às 11 hoje. Né?
E, assim, como a gente estava com o auditório lotado, nem pude pensar em trazer minha classe. Deve ter muita gente chegando ainda, nós tivemos mais de 600 inscrições. Tá certo? Então, a gente sabe que sempre tem uma quebra, mas eu já pedi para o nosso palestrante, então nós vamos permitir que as pessoas vão chegando em silêncio e se acomodando. Quem, por favor, conseguiu entrar sem ter feito a inscrição, né, como a gente está com vagas ainda, eu vou pedir que, por favor, ao final, procurem o Ricardo, que é o nosso monitor do ECAR, ou a Mônica, e assinem a lista para que a gente possa contabilizar isso. Tudo bem? Então, por favor, Ivan, a Marta vai te apresentar, mas eu quero, antes de mais nada, te agradecer e já convidar você para uma segunda conversa, porque nós vamos ter mais gente. Tá bom, Ivan? Muito obrigada. Martinha, essa é a Marta, a rainha das nossas oficinas, tá bom? A Marta que trouxe, né, junto com a Cris. Obrigada, Marta. Gente, eu queria mesmo ser princesa, né? Mas nessa idade sobrou rainha, né? Não tem muito o que fazer, né? Eu realmente fico à frente das oficinas, são bem legais. O que isso tem a ver com o Ivan? Porque vocês vieram aqui para conversar com ele, né? Sempre nas oficinas me perguntam, quais são os 10 passos para o sucesso, como é que eu faço para me dar bem e tudo mais. E eu olho para a carreira do Ivan, acho que tem uma palavra que define o Ivan. Talvez hoje vocês não consigam perceber essa palavra na totalidade, porque vocês nunca trabalharam com ele, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo em 2005 e, desde então, somos amigos, assim, irmãos. Eu acho que a palavra que define uma carreira de sucesso é ser impecável. Essa, para mim, é a palavra do Ivan. Ele é impecável no trabalho dele. Assim, é tudo perfeito, é de uma organização, de uma pontualidade, de uma riqueza. É impecável. Ele é impecável com as pessoas com as quais ele se relaciona. Ele capricha em tudo, faz as pessoas se sentirem super confortáveis, ele traz um monte de gente de vários países, e essas pessoas se sentem muito à vontade do lado dele. Tudo funciona perfeitamente. Ele faz isso com uma naturalidade impressionante. Ele é impecável com os combinados, né? Então, ele combina uma coisa, ele vai estar aqui, né? Ele chegou aqui mais cedo, a palestra ele mandou antes, enfim. Ele honra todas as promessas que ele faz, o que gera uma grande credibilidade. E ele, para mim, ainda é impecável no jeito que ele me trata, ele já organizou viagens de aniversário, a gente faz aniversário praticamente juntos, então a gente viaja. Então, nos meus 50 anos, ele fez muito menos anos do que eu, né? Mas naquele ano eu estava fazendo 50 anos, ele organizou uma viagem assim, impecável. E a única coisa que ele falava é assim, querida, está tudo bem para você? Alguma coisa a mais que eu possa fazer para você? Né? Então, é uma pessoa que eu conto. Ele é bárbaro, ele fez uma transformação, acho que, nesse mercado. Então, com vocês, o Ivan, o meu amigo impecável. Olá, pessoal, boa noite. A Marta também é impecável. Nós trabalhamos juntos em 2005 no INSPER. E eu aprendi demais com a Marta. Então, ela tem muito a ensinar e é uma amiga muito, muito querida. Então, obrigado, Marta, pela apresentação, viu? Spoilers, esse é meu terceiro slide. Vamos voltar. Ok. A professora Tânia perguntou quem aqui já tinha vindo nas palestras, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Quem aqui se julga nerd? Bem imaginei. Dos que não se julgam nerds, costumam seguir alguma série específica, assim, religiosamente, todos os episódios daquela série? Você de blusa mostarda, qual série que é? Flash? Você é nerd do Flash. Essa história de nerd, o geek, né, como também usam, apesar do geek ter uma conotação mais de tecnologia, ela virou mainstream, né, hoje em dia. Eu lembro de uma época em que camiseta de super-herói só tinha na seção infantil.
E normalmente era assim, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha e parou. Nem Mulher Maravilha encontrava, porque não era comum, não era nem muito aceito. Lembro de uma vez em que eu estava com uma camiseta de super-herói e um garotinho, estava com a mãe, ele ficou chamando a mãe e falou assim, olha, ele é adulto e ele está usando. Então, é um longo caminho para chegar onde a gente está hoje, né? No qual esses conteúdos todos são mainstream. As pessoas vão no cinema para assistir Vingadores, Guerra Infinita, porque já assistiram todos os outros 10 filmes da Marvel. Então, hoje isso é socialmente aceito, digamos assim, o que é ótimo. Mas eu quero contar como é que eu cheguei onde eu estou hoje. Essa capa dessa revista aqui é da editora Abril. Ela é de 85. Eu não vou perguntar quem não tinha nascido ainda em 85, porque eu não quero ficar deprimido, então vamos pular essa parte. Eu tinha 12 anos na época. Eu pedi para o meu pai dinheiro para comprar uma revista em quadrinhos. Depois de muita negociação, ele acabou me dando alguns trocados, e eu fui até uma banca de jornal, que nem existe mais, no centro de São Paulo. E, dentre as revistas todas que estavam lá, tinha Batman, Superman, Homem-Aranha. Eu acabei escolhendo essa daqui. O engraçado é que na capa não tem nenhum personagem que eu conhecia. Tudo bem, Mulher Maravilha, ok, mas Esquadrão Atari, Novos Titãs, eu não tinha a menor ideia do que era. Mas eu gostei da capa. Aí eu acabei comprando essa revista. É a edição número 7. Isso significa o seguinte, a história já estava andando. Então, teve as primeiras 6 edições, que aconteceu alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. Aí eu li a edição 7, onde a história já estava no meio. Aí eu fiquei, bom, o que acontece antes e o que vai acontecer depois? E aí começou o colecionismo. Eu comecei a comprar as edições seguintes, ainda atormentando o coitado do meu pai, porque eu não trabalhava, evidentemente, 12 anos. E comecei a ir atrás das edições anteriores. E isso nunca parou. Das edições nacionais, eu comecei a comprar as edições americanas. Isso me fez, inclusive, desenvolver uma competência em inglês. Eu não tinha estudado escola bilíngue, nem nada disso, nem viajado para fora na época. E eu descobri, em um dado momento, que as revistas publicadas no Brasil, elas tinham um delay de 4 anos, 3 anos, mais ou menos, na época. Então, eu percebi que, caramba, aquela história que eu estava lendo era uma história velha. E eu queria ler a história atual. Daí, a primeira revista em quadrinhos que eu comprei, em inglês, ela era dos Novos Titãs também. E eu demorei uma semana para ler uma revista de 22 páginas, que não é exatamente Ulisses, né? Então, assim, balãozinhos, desenhos. Mas eu tinha que olhar no dicionário palavra por palavra. E quando eu terminei aquela experiência dramática de uma semana lendo uma revista de 22 páginas, eu percebi que eu precisava desenvolver essa competência. E aí eu fui fazer curso de inglês e, posteriormente, intercâmbio e tudo mais. Então, assim, os quadrinhos e o colecionismo, e a vontade de ler, e essa cultura geek toda me forçou, me levou, me estimulou a desenvolver uma competência que acabou me valendo para a vida inteira. Isso daqui é uma arte original, de uma capa de uma revista, da revista Lanterna Verde número 1, que foi lançada nos anos 2000, que está sem o logo em cima, está sem as informações que normalmente estão numa capa, como essa daqui, porque é uma arte original. Então, dos quadrinhos nacionais, eu comecei a comprar os quadrinhos americanos, né, as edições originais, e aí, mais uma etapa, comecei a colecionar arte original. É um mercado que no Brasil ele ainda é um pouco incipiente, pouca gente, ou poucos malucos fazem isso, é caro pra caramba, mas eu comecei a juntar uma grande coleção. A Marta já visitou minha casa, tem quadro por todo lado. Então, porque esse mundo de quadrinhos, de cultura pop, quem coleciona alguma coisa, alguém faz coleção de algo? Vários. Já foram mordidos por esse mosquitinho, que financeiramente é bem pior do que a Aedes aegypti, é bem pior. Porque é uma coisa que vai progredindo. A gente começa com uma coisa muito simples, um formatinho da editora Abril de R$2, aí tem uma arte original de $20 mil. Então, vai progredindo. E também tem uma etapa que é dos colecionáveis. Né? Então,
a gente vai piorando um pouco o investimento que se faz com esse universo todo. E hoje em dia, isso é muito fácil de encontrar, inclusive, né? Tem empresas brasileiras que produzem com licenças internacionais, a Iron Studios é uma delas, e tem uma produção gigantesca. Isso até já entrou no grupo do socialmente aceitável, da mesma forma que as camisetas. A Iron Studios, ela tem uma loja na Gabriel Monteiro da Silva. É uma loja de material de decoração, revestimentos, luminárias e estátua do Batman. Então, está tudo lá. Então, está tudo nesse contexto de coisas que são amplamente consumidas e aceitas e até valorizadas. Fique. Enquanto eu cuidava ia montando essa coleção e tendo essa relação toda com o universo de cultura pop, principalmente de quadrinhos, eu desenvolvi uma carreira em marketing. Eu fiz o meu ensino médio foi técnico em marketing, eu já sabia que eu queria aquilo. Depois eu fui fazer a graduação em marketing também. Daí eu fui fazer meu MBA aqui na FEA, em marketing. Na época o MBA ainda era aqui. Também faz muito tempo, vamos abafar essa parte da história. E eu, então, tive uma carreira toda em marketing, mas, paralelamente, eu tinha uma coleção muito grande e tinha esses contatos dentro do mercado, a princípio como fã, e eu comecei a encontrar espaço para exercitar isso, de uma forma praticamente voluntária, durante um bom período. O FIC, para quem não conhece, é o Festival Internacional de Quadrinhos, que acontece em Belo Horizonte. É um evento do governo do estado de Belo Horizonte, da prefeitura de Belo Horizonte, e é um evento bienal. Ele acontece esse ano, em maio. Eu fui indicado para ajudar para integrar a equipe de curadores do FIC, porque eles eram um evento muito voltado para quadrinhos europeus, quadrinhos independentes, que têm um valor imenso, mas eles não têm uma força muito grande de atração de público. Bem, na verdade, o que mais atrai para eventos de cultura pop, e o que as pessoas mais reconhecem é Superman, Marvel e Batman, Mulher Maravilha e por aí vai. E esses personagens não estavam tão presentes dentro desse evento. A minha entrada no FIC foi para ajudar nesse sentido. Então, eu comecei a levar para lá artistas que trabalham com esses personagens e a fazer, a cada ano, uma grande exposição de arte. Essa foto aqui, essas fotos, aliás, são de 3 exposições que eu fiz. Aquela de cima, a minha primeira, do Batman, em 2009, aquela ali que chamava Criando Quadrinhos, em 2011, e Ícones dos Quadrinhos, em 2013, que foi a minha última exposição no FIC. É um evento muito grande, ele reunia mais de 100 mil pessoas dentro quem conhece Belo Horizonte, é um espaço cultural que chama Serraria Souza Pinto. É um evento bastante grande mesmo. Então, carreira de marketing de um lado, e fazendo tudo bonitinho. Fiz MBA aqui com dedicação exclusiva, publiquei livro teórico, dei consultoria, trabalhei em um monte de empresas, INSPER, Supermercados, Banco Real, Ericsson, FAAP, FIAP, toda essa carreira andando e, paralelamente, achando tempo para exercitar tudo isso. Eu conhecia muito, eu tinha um acervo muito grande, tinha vontade de fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não encontrava espaço no mercado para eu trabalhar nisso, né? Desenvolver uma carreira rentável, satisfatória, que me garantisse um padrão de vida similar àquele que eu tinha no mercado corporativo. Como eu disse, 2013 foi minha última experiência no FIC, o último evento que eu tive. Foi quando eu fiz esse livro, Ícones dos Quadrinhos, e aquela exposição, foi o catálogo da exposição. Aí, em 2013, aconteceu o seguinte. Em função desses contatos todos, eu senti que era hora de fazer uma migração. E aí foi uma migração de carreira bastante importante. Eu fiquei, ao longo de vários anos, tentando identificar no mercado uma oportunidade para eu atuar profissionalmente, aproveitando as competências que eu tinha desenvolvido como gestor de marketing ao longo de uma longa carreira, de quase 20 anos, e que fizesse a diferença nesse mercado, que fosse alguma coisa que tivesse uma boa remuneração, era um pressuposto que eu tinha colocado, e que eu pudesse fazer exclusivamente só aquilo. A Chiaroscuro Studios é uma coisa bem diferente.
talvez seja uma novidade se eu disser para vocês que as histórias em quadrinhos do Superman são desenhadas em São Bernardo do Campo. As histórias em quadrinhos do Batman são desenhadas em Belo Horizonte. As histórias do Demolidor estavam sendo desenhadas até recentemente em Recife. As histórias do Doctor Who eram desenhadas aqui em Interlagos, aqui pertinho. Tudo isso são brasileiros. O mercado americano de quadrinhos compra muito o trabalho de brasileiros. Muitos brasileiros trabalham para o mercado americano, produzindo essas histórias em quadrinhos, que são primeiro publicadas lá e de lá licenciadas para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Hoje, com um intervalo mais curto. Esse delay, hoje em dia, é de 6, 7, 8 meses. Mas essas revistas, essas histórias todas voltam para cá. No caso, na maioria das vezes, pela Panini, né, que está nas bancas. Esses artistas brasileiros, eles sempre tiveram um agente. É alguém que cuida de conseguir o trabalho para eles, coordenação do trabalho, recebimento de pagamentos e uma série de outras demandas que eles têm para que eles possam se dedicar exclusivamente a produzir. É a mesma coisa de um agente literário, de um músico, de um pintor. Então, existe um trabalho de agenciamento para quadrinistas. A Chiaroscuro Studios é uma empresa que faz exatamente isso. Então, em 2013, eu me juntei com o meu sócio, o nome dele é Joe Prado, ele é um desses artistas, e já trabalhava como agente há quase 10 anos, na época. E de imediato, a empresa já nasceu com quase 50 artistas agenciados, que eram aqueles que ele agenciava antes e que passaram a ser agenciados pela Chiaroscuro Studios. Essa empresa, que existe desde 2013, ela é a maior do mundo, e juntos a gente assina, em média, 35, 40 revistas por mês, que são publicadas lá fora, como eu disse, e de lá para o mundo todo. Essas são capas de algumas delas. Então, tem de tudo. Batman, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, Flash, Doctor Who, Grayson, Logan, Old Man Logan. Então, tudo isso é feito por brasileiros. Muita gente não sabe. E aí tem um dado curioso. Às vezes, quando você abre a revista, você encontra um nome, por exemplo, Eddie Barrows. Você fala, bom, sei lá, esse cara deve ser algum gringo. Na década de 90, quando esses artistas começaram a trabalhar para o mercado americano, havia uma cultura de americanizar o nome dos caras. Então, quase todos eles têm codinomes. O Eddie Barrows, o nome do Eddie Barrows é Eduardo Barros. Então, assim, o pessoal era muito criativo na época, inventava esses nomes malucos. Isso foi abandonado nos últimos anos. Tem um artista muito famoso, brasileiro, o nome dele é Ivan Reis. O nome completo dele é Rodrigo Ivan dos Reis. Rodrigo, para gringo, ia ser um pouco difícil de falar, então ele abriu mão, e quando ele atravessa a fronteira, ele vira Ivan Reis, e tudo bem. Então, a gente trabalha no agenciamento desses artistas todos. Essa é uma das atividades da empresa. A outra, aqui algumas das editoras que a gente atende. Esse desenho é do Ivan Reis. DC, Marvel, Dark Horse, Titan é britânica, tá? A Iron Studios é uma empresa de colecionáveis. A gente vai voltar a falar sobre ela daqui a pouquinho, quando a gente falar da Comic Con.